Olá pessoal, eu me chamo Logan e hoje estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo de geografia, sendo mais específico estaremos falando sobre a geopolítica, esse que é um assunto muito importante tanto para os nossos estudos quanto para a nossa vida, né, como um cidadão da sociedade que precisamos entender melhor como que funciona toda essa geopolítica por trás dos países, né, e assim por diante. Bom, e tendo ciência dessa importância, nós precisamos entender primeiramente, para podermos dar continuidade, o que é a geopolítica. E a geopolítica é um termo simples, né, que é utilizado, né, que significa um campo de estudo onde busca entender as relações entre os países e os territórios. Isso é simples, entretanto, nós vamos tendo mais camadas que vão dificultando o entendimento sem um estudo prévio, né? E para a geopolítica, né, essas relações elas são consideradas muito importantes. Entre elas são grupos, acordos, blocos econômicos, alianças definidas, tudo isso entre países. E também entra como um estudo, né, como um campo de estudo da geopolítica, as relações de questões políticas, como o nome já diz, né, questões econômicas também e questões culturais. E essas relações é onde a gente vai conseguir estar estudando com a geopolítica. Bom, e como nós já havíamos falado antes, né, que a geopolítica ela estuda as relações estabelecidas entre os países e territórios do globo, né, como geral, essa área é muito mais ampla do que somente isso. Por exemplo, a geopolítica ela tenta interpretar as relações diplomáticas entre os países, considerando os interesses particulares, né, de cada um, é, responsáveis pelos diversos acordos das diferentes esferas entre países e territórios de níveis mundiais, né? O estudo da geopolítica ele requer o entendimento de dois conceitos fundamentais, que são eles, poder e território, que estão intrinsecamente interligados, né? A ideia de território tem um forte vínculo espacial e está diretamente vinculada à de poder. Então, a geopolítica busca analisar as relações de poder de um Estado em relação ao seu território, assim como os demais territórios mundiais que estabelecem relações de dominação. Bom, agora que nós entendemos o que é geopolítica, qual a área que estuda, nós precisamos entender qual a importância de ser estudada a geopolítica. A geopolítica, a importância dela, né, é bem simples, por se dizer, né? É, a importância dela ela está atrelada a qual papel os países vão desempenhar no cenário global, né? Desde organizações internacionais como a ONU, por exemplo, ou até blocos econômicos, né? Como o Mercosul, que nós vamos falar mais para frente, que é o bloco que o Brasil participa, e entre outros agrupamentos que não necessariamente precisam ser esses dois, beleza? E essa análise ela possibilita o planejamento e a execução de acordos diplomáticos, facilitando assim, né, essa relação, né, entre entes internacionais com o maior nível de segurança possível, né, porque quando se trata de geopolítica, quando se trata de aliança, é uma parte delicada e com vistas tentando entender e chegar a um interesse comum entre os dois países ou mais, né? Dois países ou mais que estão efetuando aquela aliança, aquela diplomacia em específico. Bem, agora para podermos entender como que a geopolítica se aplica no Brasil, precisamos entender como que se deu o contexto da criação da geopolítica, né? A geopolítica ela é simples, né? O desenvolvimento dela. Ela se iniciou no século XIX, no finalzinho do século XIX. A partir dali, ela foi criada, né? Ela só foi ter um impulsionamento após a primeira metade do século XX,
onde ocorreu as grandes guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, isso não foi diferente no Brasil, também foi alavancada. Entretanto, a inserção do Brasil nesse cenário, né, da geopolítica mundial, ela só ocorreu após a criação do bloco econômico Mercosul, né, que tenta unir a América do Sul, fazer uma aliança com todos os países da América do Sul em prol de se fortalecer economicamente e politicamente, beleza? E outro bloco econômico interessante mais recente é o BRICS. O BRICS, que é muito influente hoje, né, e que tem vindo numa crescente, porque os países que compõem ele estão numa crescente, como a China, por exemplo, a Índia, a gente tem a Rússia, a gente também tem o Brasil, e então isso é bastante interessante porque eles tendem a ganhar mais destaque no cenário mundial, né? Entretanto, o Brasil ele adota uma geopolítica, né, uma visão mais multipolar em termos de parcerias internacionais, com relações com diversos países e territórios mundiais. E isso torna um país, o Brasil um país neutro, né, nessa questão. Mas isso não impede de que em uma eventual guerra, né, o Brasil não tome algum lado, né? Bom, e a geopolítica no mundo, né, ela é bem simples, né, e a gente vê muito no noticiário da televisão, né, onde a gente tem o Sudeste Asiático e o Oriente Médio, onde ali a gente tem bastante conflito. É, agora a gente tem Israel contra a faixa de Gaza, né, o grupo extremista Hamas que atacou. Então esse conflito é uma geopolítica. A gente tem também a Rússia e a Ucrânia, perdão, a Ucrânia, onde a Rússia tenta anexar a Ucrânia. A gente tem a China e Taiwan, onde Taiwan tenta se desvincular da China, né, como um país separado, pois eles não se veem como uma China em específico, tendo em vista que Taiwan foi colônia de outro país por um grande tempo. Isso tem todo uma questão histórica por trás, né? Então essa geopolítica ela afeta e todos os países estão de olho para poder tentar intervir, né, pro lado que seja mais vantajoso para eles, entendeu? Então isso é muito importante, estar ciente disso. Bom, essa foi a videoaula de hoje, né? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Essa aula é muito importante para podermos entender o cenário como um todo. Essas foram as referências utilizadas para poder estar criando essa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.